E se ninguém se importa com o que você faz ou deixa de fazer, então por que você se importa tanto com isso? Por que você pensa que é um queridinho especial do universo e é mais importante do que as outras pessoas? Pensa comigo, você é uma pessoa comum, como qualquer outra, e todo mundo está lá no seu próprio mundinho fazendo suas coisas e preocupados com seus próprios problemas. E essas pessoas não estão preocupadas com o mundo em volta delas. E as pessoas fazem isso todos os dias, seja dirigindo, caminhando, comendo, trabalhando, enfim. Tanto a minha vida quanto a sua são tão complexas quanto a de qualquer outra pessoa. Tudo que você tem acontecendo na sua vida está acontecendo na vida de outras pessoas e do mundo inteiro também. E você, nem ninguém, sabe o que está se passando na vida do outro. Então, e muitas vezes, a gente tem aquela sensação de que todo mundo ao nosso redor está nos observando, julgando cada passo que a gente dá. E essa percepção pode fazer a gente pensar muito antes de agir, por medo das reações e do julgamento das outras pessoas. Mas a verdade é que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com as suas ações. Porém, essa fantasia que a gente tem de ser o centro do universo é simplesmente um fruto das inseguranças que a gente foi desenvolvendo durante a adolescência. Porque, de fato, é uma fase onde você e os seus amigos e conhecidos conviviam muito todos os dias. E, basicamente, o que faziam era viver a vida de escola, de adolescentes, convivendo entre si e falando sobre a vida dos outros. Mas já na vida adulta é outra história, porque na verdade as pessoas elas estão muito preocupadas com as suas próprias vidas para ter que ficar perdendo tempo prestando atenção em cada detalhe do que você faz ou deixa de fazer. Foda-se. O que você não tem controle, você tem que tacar o foda-se. Porque se você gastar muita energia pensando demais nisso que você não tem controle nenhum e nunca vai ter, você vai viver uma vida muito infeliz, cara. Muito infeliz mesmo. Você começa a focar no que você tem controle, no que realmente importa, você começa a ter uma vida plena. Então faça uma lista do que realmente importa pra você de verdade, o que significa viver, ter uma vida plena, o que significa amor e paixão pra você. Seja o seu trabalho, seja a sua família, sua mulher, seus filhos, sua casa, seus objetivos, o que realmente importa. Seu corpo, sua saúde, Deus, o que realmente importa. Se faço essa pergunta, por que a opinião dos outros tem tanto peso sobre mim? Se faço essa pergunta é muito importante, porque quando você começa a caçar e cavar fundo sobre os porquês desse pensamento ou os porquês dessa mentalidade, você vai entender que geralmente está enraizado no medo da rejeição ou na busca pela validação externa. E essa busca pela validação externa ou o medo da rejeição é o que cria uma barreira invisível que trava você de chegar do outro lado da barreira, que normalmente é onde estão os seus maiores objetivos. A tua mente pode ser uma grande ferramenta para você conquistar todos os seus objetivos ou uma grande prisão mental que faz você viver à custa de pessoas que nem ligam tanto para você. Então faz isso. Tenta entender os porquês, cava fundo, se pergunte por que a opinião dos outros tem tanto peso sobre mim. Será que eu tenho tanto medo de ser rejeitado? Eu tenho medo das pessoas rirem de mim, falarem mal de mim? Será que isso é porque meus pais me criticavam quando eu era menor e isso me deu alguns traumas e agora na vida adulta eu vivo procurando a validação das pessoas porque no fundo eu não gosto de mim e eu escondo as minhas inseguranças de mim e eu tenho medo que as pessoas descubram minhas inseguranças e elas olhem no fundo dos meus olhos e vejam que no fundo eu sou um merda, porque eu me acho um merda. Lembra do que eu falei? Que a maioria das preocupações excessivas é o medo do julgamento, o medo da rejeição, e o medo da rejeição está linkado diretamente com a falta de autoestima, porque você não confia no fundo nas suas próprias capacidades. Tá na hora de confiar nas suas próprias capacidades, rapaz. Além do estresse, vai melhorar muito a sua autoconfiança também. Porque quando você para de buscar só validação externa em tudo o que você faz, você começa a construir uma autoconfiança sólida, baseada só nas suas próprias conquistas, nas suas experiências pessoais e valores. Porque a autoconfiança é construída pela imagem que você tem de si mesmo. Porém, quando você só julga o seu valor baseado no que os outros pensam e falam de você, você fica refém das opiniões rasas, que só enxergam 1% de quem você realmente é. Mas a única pessoa que sabe o seu valor verdadeiro é você mesmo. Sem essa distração de ficar atendendo às expectativas de todo mundo, eu consegui me concentrar nos meus próprios objetivos e nas minhas prioridades. E isso foi o maior responsável pelo meu sucesso pessoal e profissional. Quanto mais eu parava de pensar no que as pessoas iam dizer sobre o caminho que eu estava seguindo, mais claro o meu caminho ficava. E fazendo isso, a cada passinho que você for dando, a sua autoconfiança vai aumentando, porque você percebe que tudo aquilo que te diziam era mentira.
e que as coisas que você decidiu fazer realmente faziam sentido e estão trazendo bons frutos para sua vida. E com a autoconfiança em dia, você começa a confiar ainda mais nas suas próprias decisões e se desliga completamente da validação externa. E é nesse ponto que você finalmente encontra o sucesso e felicidade verdadeiros, porque você vive como quer, trabalhando no que quer para alcançar os objetivos que você mesmo quer. Enquanto isso, as outras pessoas nem vão fazer ideia do que você tem feito, porque isso não importa. Lembra sempre disso, as duas coisas mais importantes da sua vida são as experiências que você tem e as pessoas que você ama. E quem te julga provavelmente não faz parte de nenhuma dessas duas coisas.